Então, pessoal, vamos lá, vamos voltar agora. Agora eu preciso muito que vocês concentrem aqui. Nós vamos fazer um step by step, né, passo a passo, para a solução do probleminha do cafezinho, né, da proposta do café, do novo desenvolvimento de um novo produto de café. Algo simples, mas para ajudar vocês a entenderem, tá? Então, nós vamos juntos aqui, completando, tá? A matriz, a casa da qualidade, usando a ferramenta que eu usei, a referência do Excel, tá bom? Que eu passei para vocês. E é muito importante fazermos isso juntos. Muito importante que você manifeste a sua dúvida, se você tem agora. Muito importante que você vá fazendo junto comigo e vai sincronizando comigo. Qualquer dúvida, sinaliza aí. Show? Vamos para cima, então. Então, deixa eu apresentar, então. Olha lá. Temos aí o exercício do cafezinho e ele vai ser chave. Primeiro passo. Então, o primeiro passo dentro do exercício do cafezinho é o quê? Requisitos do cliente. O que são os requisitos do cliente? São as expectativas, necessidades e grau de importância, tá, de cada requisito, explicitados pelo cliente, obtidos através de pesquisas. Gente, como eu fiz isso? Como eu consegui isso? Como eu vou conseguir isso para o meu projeto, professor? Isso através do VOC. Lembra? Vocês fizeram VOC. Vocês fizeram o quê? Levantamento dos requisitos que o seu cliente quer, tá? O que ele espera, o que ele deseja, o que ele, na verdade, considera uma exigência, algo essencial para o produto. Isso você levantou com o seu cliente, tá joia? Então, da mesma forma, nesse exercício, da onde que ele tirou essas informações? Ele pegou, por exemplo, saiu na rua e foi fazer pergunta. Olha, dentro de um café, pensando num café, nós somos uma empresa que produz café, que somos, será uma lanchonete, né, uma lanchonete famosa lá daqui de Extrema, e a gente está querendo produzir um café, oferecer um produto novo, um produto de qualidade. Dentro desse café, o que você considera importante? Aí os clientes falaram, o café tem que ser quente, não adianta ser um café gostoso se estiver frio, aí fica ruim, perde o gosto, perde o paladar, tá? O café, ele precisa ser saboroso, né? Ele não adianta ser quente e você não sentir o gosto do café, a textura do café. O café precisa ser estimulante, o café precisa ter características mesmo de deixar a gente mais animado, né? Ou o café tem que ter preço. Simples assim. Então, são características que eu ouvi do cliente. Depois que levantou essas 4 características, o que foi feito? Por favor, enumere em grau de relevância as 4 características, né? De 1 a 5. O que você considera de 1 a 5 essas características? Aí os clientes foram colocando, e aí nós fizemos uma média, e a partir dessa média, nós colocamos aqui o valor, né? Por exemplo, 5. Todo mundo falou que o café precisa ser quente. Estimulante, pouca gente colocou. Saboroso, uma maior parte colocou. Baixo preço, pouca gente também. Tá? Então, aqui é o primeiro passo. Mediante esse primeiro passo, o que eu faço com esse primeiro passo, professor? Com esse primeiro passo, eu tenho que vir aqui na minha planilha, né? Aqui, ó. Tá? Eu dei um zoom, mas essa aqui, ó. Opa, desculpa. Deixa eu dar o zoom out. Essa aqui é a casa da qualidade. Estão vendo? É a casa da qualidade. Agora eu vou dar um zoom no que importa. O que importa? Os requisitos do cliente, tá? Então aqui eu já deixei escrito, senão ia demorar demais, né? Aqui eu tinha que colocar quente, estimulante, saboroso, baixo preço. Isso aqui não vem preenchido, tá, gente? Tem que pegar daqui, copiar para cá. Copiar daqui, pegar daqui, copiar para cá. A importância eu deixei para a gente preencher. Qual que é o grau de importância, então, que os meus clientes expressaram dentro do VOC, né? Dentro de pesquisa ou de entrevistas? Aqui foi 5. Questão do estimulante é 2. Eu vou preenchendo. Como eu não tenho 2, eu vou colocar aqui 3, tá? Saboroso. Isso que nós fez também, professor. Não consigo preencher com os valores aqui. Na verdade, eu vou pôr 1, porque o saboroso vai ter que ser com o 4, aí vai ser 3 aqui. Saboroso 3, baixo preço 2, eu vou colocar 1, tá? Então, eu coloquei aqui, é claro que aqui eu estava com mais valores, aqui eu só coloquei 0, 1, 3 e 5, então eu coloquei e ponderei para baixo. Aí aqui eu fiz esse é o primeiro passo, eu coloquei a percepção, a avaliação, o resultado da ferramenta VOC.
Beleza? É claro que a gente vai usar a ferramenta VOC em outros lugares aqui para preenchimento da ferramenta QFD. Nossa, Rodrigo, o QFD é um pouquinho mais complicado, né? Porque você está usando uma outra ferramenta que é o VOC para ajudar a preencher ele. Isso mesmo, porque ele é uma ferramenta mais completa. É uma ferramenta que te dá uma visão mais abrangente, uma visão que vai te ajudar a compilar melhor. Lembra das características? Vai te ajudar a diminuir o ciclo de desenvolvimento. Vai te ajudar a te enxergar o produto de uma forma diferenciada. A você atacar onde precisa ser atacado. Você dá relevância onde precisa ser relevante ou ser importante, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, vamos dar um zoom aqui só para aparecer mais, né? São os requisitos do projeto. Como eu faço isso, tá? Como eu faço isso? Então, vamos lá, gente. Vamos primeiro aqui. Vamos voltar aqui, porque é importante perguntar, a gente trabalhar junto, ó. Se eu tenho isso aqui, eu sei que o meu cliente quer. Isso é o que ele quer. Ele quer um café quente, ele quer um café estimulante, ele quer um café saboroso, quer ter baixo preço. O segundo passo é requisito do projeto. O que eu preciso fazer, né, dentro do requisito do produto para ele ser quente? O que eu preciso fazer para ele ser estimulante? O que eu preciso fazer para ele ser saboroso? O que eu preciso fazer para ele ter baixo preço? Essa é a ideia. E aqui, ó, são as ações ou propriedades que agregam valor ao produto, sendo definidas pelos técnicos, né, a equipe que está desenvolvendo, tá, e que serve o cafezinho, focadas no que o cliente pediu. Então, por exemplo, eu quero um café quente, olha lá, eu quero um café quente. Como que eu vou conseguir fazer quente? Eu vou ter que fazer o quê? Temperatura do cafezinho. Esse é requisito do projeto. Eu tenho que medir a temperatura. Eu tenho que garantir que eu vou ter uma máquina deixando o café o tempo inteiro quente, com uma temperatura média que eu vou definir. Estimulante. O cliente pediu o quê? Estimulante, café estimulante. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ver a quantidade de cafeína, porque o estimulante do café é cafeína. Né? Outra parte, eu quero um café saboroso. Para você saboroso, a gente pôs o quê aqui? Ó, componente do sabor. Tá? Inventei? Pode ser que eu tenha inventado, eu não entendo nada de café. Eu só estou inventando aqui para mostrar para vocês uma correlação, para ajudar. Tá? Componente do aroma, né? O aroma, o cheiro. Já ouviu falar que o pessoal, o sabor vem pelo cheiro? O vinho, o povo sente o cheiro, né? Faz aquela cheiradinha. Então, o aroma também. Né? O pessoal passa na frente de uma torrefação de café, o pessoal fala, nossa, ai, que delícia. Essa questão do aroma. E o preço tem a ver com o preço mesmo, tem a ver com as quantidades, né? E também com o volume, né? O volume tem a ver com o preço. Se faz um volume maior, você consegue negociar os preços, tá? Então, esse é o segundo passo. Pensando no segundo passo, então, vamos lá. Segundo passo, o foco é o quê? Isso aqui é cliente. Aqui em cima já é a equipe técnica. A equipe técnica são vocês, os seus companheiros de equipe, tá bom? Aí aqui você coloca aqui, ó. Aí tem, né? Quais são? A temperatura do cafezinho tá aqui. A quantidade de cafeína tá aqui. Componente do sabor tá aqui. Componente do aroma tá aqui. O preço de venda, né? Que a pessoa quer barato. O preço de venda é uma característica que você vai pôr no seu café. E o volume, quanto você vai fazer, né? Qual que é o volume que você vai fazer de café? Um baixo volume, um alto volume? Então, essa aqui são os requisitos do projeto. Tá. Depois disso, o que nós vamos fazer? Definimos isso? Como você vai fazer isso no seu projeto? Professor, como eu faço isso? Você vai ter que avaliar as características que o cliente pediu. Por exemplo, eu acho que ter um de chinelo, né? Eu quero um chinelo confortável. Cara, como eu vou fazer um chinelo confortável? Material. Não vai fazer o seu chinelo confortável, não? Depende do material que você usar, vai ser confortável, não. É uma do como fazer. Deixa eu usar outro exemplo, então. Eu quero um cookie saboroso. O que você vai fazer? Ué, depende do sabor. Se é chocolate, eu vou o quê? O material, de novo, ó. É o tipo, o fabricante do chocolate. Eu vou comprar o chocolate com aquele tanto de, como chama mesmo, resina? Ou vou comprar um chocolate mais puro? Ué, isso faz diferença.
Então, tem o que o cliente pediu, como eu vou gerar aquilo que ele pediu. Depois, o terceiro passo é a relação. Ó. Você vai relacionar o que foi pedido com como eu vou fazer isso. Tá? Aqui eu fiz uma relação, mas eu quero fazer junto com vocês aqui agora. Não precisa copiar isso aqui, vamos fazer junto aqui. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente fazer juntos e não vemos a colinha. Então, ó, qual a relação entre a temperatura do café, na verdade, né, o café ser quente ou frio, e a temperatura que eu vou deixar a máquina? É baixa, é nenhuma, é baixa, é média ou alta? Alta. Alta. Isso. Ó, a questão dele ser quente, morno ou frio tem a ver com alguma coisa a ver com quantidade de cafeína? Não. Não. Eu chutaria que não entendo nada, né? Mas eu não acho que não tem nada a ver. Componente do sabor, mesma coisa, 0. Componente de aroma, 0. Preço de venda, opa, Ô, vamos professor, pensar juntos aqui, a gente não entende nada. professor, eu acho que esse componente do sabor, eu acho que altera alguma coisa sim. Se tomar um café quente e um frio, é totalmente diferente o gosto. Mas aí é no sabor em si, né? Aqui ele tá falando no... Sei lá explicar. Então, aqui, ó, para o café ser quente, essa componente do sabor influencia na temperatura dele, é isso que eu quero dizer. Ah, tá, Essa entendi. componente do sabor vai influenciar aqui embaixo, ó. Tá, beleza. Entendeu? É isso mesmo, a temperatura aqui vai influenciar também, ó, no sabor do café. Isso que você falou. Mas aqui, ó, essas características, relação dela com essa aqui. Tá O quente, componente né? do sabor Beleza. influencia na temperatura? Não. O componente do aroma influencia na temperatura? Não. O preço de venda, aí, Sim. o preço de venda é o somatório de tudo que você gasta. E o gasto, um dos gastos é o quê? Conta de energia. Então, de uma certa forma, que não pode ser que não seja alta, mas eu consideraria aqui, por exemplo, 1 Médio. ou 2, né? Porque manter um café quente é ter... O quê? Você vai gastar energia elétrica para manter esse cara quente. Vai gastar. E o volume? Também consideraria pelo menos 1. Por quê? Se você faz um baixo volume, é mais fácil deixar ele quente. Se você faz alto volume, é mais difícil deixar ele quente. Entenderam? Não é fácil fazer essa correlação, mas você tem que pensar assim abertamente. Ó, estimulante. A temperatura do cafezinho tem a ver com ser estimulante? Sim. Eu também acho que sim. Porque se for um café gelado, tem uma pegada, um café quente tem outra pegada, mas eu colocaria aqui no polo extremo, ou 2, né? A quantidade de cafeína tem a ver com ser estimulante? Sim. 3. Sim, né? Porque o fator estimulante do café é a própria cafeína. O componente do sabor tem a ver com ser estimulante? No caso, o componente em si, não, né? Eu também acho que o componente sabor, estimulante, eu acho que não tem muito a ver, não. O componente do aroma? Tem o professor. Oi, vai lá. O componente do sabor, porque o sabor, acho que o sabor também vai influenciar se ele é estimulante ou não. Eu acho que isso tem um pouco de relevância. Então vamos pôr um, pelo menos. Da mesma forma, então, o aroma também, né? Se a pessoa sente um cheirinho gostoso, Sim. já fica, então vamos pôr pelo menos um aqui. Preço de venda tem a ver com ser estimulante? Sim. Se vai ter estímulo para você beber o café ou não, né? Mas aqui eu acho que a gente não pode colocar isso, por quê? Porque o preço não vai influenciar o estímulo dele, né? Ele ser estimulante ou não é uma característica, né? Que é um sensorial, né? Eu acho que o aroma é sensorial, o sabor também vai gerar um certo estímulo no ser humano. O preço vai estimular você a beber mais ou menos. Mas estimulante, no caso, é um café mais forte, né? Se dependendo do café ser mais verdade, forte, pode mais ser caro. também. Vamos pôr um, então. E o volume? O volume Não ser influencia. estimulante? Não? Eu vou deixar 0 por enquanto. Saboroso. Temperatura do café influencia se ele é saboroso? Sim. Eu também acho que influencia. Vamos pôr um 2 aqui.
Quantidade de cafeína influencia? Sim. Acho que um Também 2 acho. também, né? Vamos pôr um 2 também. Componente do sabor, esse é a raiz, né? Foi 3. O componente do aroma, se ele é saboroso ou não. Eu acho que meio que influencia, né? Eu acho que eu vou pôr 1 porque o cheiro faz diferença, né? Igual quando o pessoal fala que você come alguma coisa pelo nariz, né, pelo cheiro. Preço de venda, se ele é saboroso ou não. Eu vou colocar 1 porque foi a mesma linha de raciocínio que nós colocamos aqui com os outros componentes, né? O volume, também vou deixar no 0 por enquanto. Baixo preço, temperatura do café. Vai ter uma certa influência, né? Porque a gente já falou sobre isso, né? A temperatura, ele vai influenciar o preço. Por baixo. Quantidade de cafeína. Também. Vai ter um preço também. Vamos pôr 2 aqui. Componente do sabor, vamos seguir a mesma linha de raciocínio 2. Componente do aroma também vai aparecer 2. Preço de venda é o mais alto, né? 3. O preço de venda tem tudo a ver com baixo preço. E o volume, eu acredito também. Concorda que vai ser 3? Sim. Quanto mais eu fazer, eu ganho na negociação dos produtos. Eu vou conseguir aí manter. Aí aqui a gente gerou a correlação entre as características do cliente, os requisitos do cliente, e aqui os requisitos do produto. Beleza? Vamos voltar agora para a nossa apresentação. Qual que é o próximo passo? Quarto passo. Quarto passo é o relacionamento dos como. Verificar a intensidade do relacionamento entre si. Então, a gente vai verificar o quê? Qual a correlação que tem entre os requisitos do produto. Se existe alguma relação entre eles, se eles estão de alguma forma correlacionados. Porque isso é muito importante que você vai conseguir avaliar se um vai puxar o outro, né? Por exemplo, se a temperatura do café é importante, se tem alguma relação com o outro, isso vai acabar tendo um puxando o outro. A gente colocou que X é forte, Y é fraco. Então, vamos lá. A temperatura do café tem alguma relação com a quantidade de cafeína? Não. Eu também vou colocar aqui. Opa, por que eu não estou conseguindo escrever? Calma aí. Aqui, calma aí. Acho que agora vai. Eu acho que não. Aí vamos lá. Vamos subir aqui. A temperatura do café tem alguma coisa a ver com a componente de sabor? Também vou pôr não. Agora nós estamos sendo bem, rigorosos. Ai, filho, por que você não está vendo aqui? Ai. Não quer escrever a praguinha. Aí. Tem que pôr aqui. Você topou escrever aqui. Então, cafezinho com o aroma. Também vamos pôr não. Nenhuma. Aí a gente vai pôr aqui, ó. Cafezinho com, temperatura com... Opa, aqui. Né? Preço de venda, né? Preço de venda. Aí aqui a gente vai ter que pôr, né? Temperatura tem alguma relação com o preço de venda. Vamos pôr aqui... Vamos pôr baixo, a Y. E aí, por fim, a temperatura do café com o volume. Esse tem, eu acho que tem forte. X, então. X ou Y? Temperatura com volume. Se tem muito café, é mais difícil de deixar ele quentinho, né? Vamos deixar um X aqui só para fazer. Aí depois a gente vem aqui. Eu vou diante de todo mundo. Ó. Quantidade de cafeína com a componente do sabor. Que é uma relação cafeína, componente de sabor. Tem, eu acho que. Vamos pôr uma baixa, então, Y. Aí tá cafeína com componente do aroma. Não tem cafeína com componente do aroma. Vamos por baixo também, né? Ô, Rodrigo. Oi. Mas no caso não teria que ter meio que uma relação que já foi feito embaixo ali? Essa parte do telhado, porque tipo, teve o quente com volume, colocou o grau de relevância. Agora colocou temperatura com volume como relevância máxima X?
Ou não Então vamos abaixar aqui então. Tem sim, tem que ter sim. Vamos pôr Y então aqui. Obrigado. nada. Oh, Jesus amado, sobe aqui. Vai subir. Subiu. Agora lá, quantidade de café com preço de venda. Eu acho que vai ter uma relação, né? Um pouquinho, sei lá, Y. E aí, quantidade de cafeína com volume. Acho que não tem nada, não. Quantidade de café com volume. Aí a mesma coisa, componente do sabor com aroma. Calma aí agora. Componente do sabor com aroma. Componente do sabor com aroma. A gente pôs embaixo que existe uma relação, mas é fraca, né? Aqui, componente do sabor com preço de venda. Vamos pôr fraco também, porque ele existe também, né? Que a gente colocou também. Influencia no preço. E aí... Verdade, filho. Gente, que dificuldade para preencher. Ah, agora foi. Ai, criança, foi. Então tá lá. Sabor com volume. Sabor com volume. Vamos colocar uma relação baixa, né? Difícil de fazer. Vamos supor que não é fácil de fazer. O volume vai atrapalhar para você fazer. Agora, aroma com preço de venda. Aí, componente do aroma. Vamos colocar baixo também, igual a gente colocou o outro. Aroma com volume. Não vou pôr nenhuma. E por fim, preço de venda. Este lugar errado. Preço de venda com volume. Aí tem relação. Aí a gente colocou relação forte. Aí a gente preencheu o telhadinho aí. Né? Com uma certa lógica parecida, de acordo com o que vocês falaram, e tá certo, né? Parecida com a lógica que a gente fez aqui embaixo também. Beleza? Aí nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é benchmarking, né? Um benchmark externo. Que é o quê? Verificar o desempenho dos concorrentes na visão dos clientes, tá? E aqui a gente, como que a gente faz isso? Gente, de novo, pode ser um VOC, tá? Uma pesquisa, e isso quem vai fazer? Departamento de marketing, departamento comercial, né? Isso é muito importante. Então agora aqui a gente vai sim copiar ali. Então isso é um resultado de uma pesquisa, então tá lá. O primeiro, né, o concorrente, tá lá, deu 3, depois deu 5. Né? Isso com relação a quê? O que os clientes acham da temperatura do cafezinho do concorrente número 1? Acham que é 3, médio. Concorrente número 2, acham que é excelente. E da nossa empresa? Já acharam que é 2, já não é tão bom. Os cafés que tomam lá. Olha lá, estimulante. Eles acham que o concorrente número 1 é pouco estimulante. O concorrente número 2 é estimulante. Mais ou menos, né? E o nosso é mais ou menos. Com relação a sabor, eles acham que é mais ou menos concorrente número 1, mais ou menos concorrente número 2, e mais fraco ainda o nosso. Com relação a sabor já foi, né? Agora, com relação ao baixo preço, eles acham o preço do concorrente número 1 bem baixinho, um preço muito baixo, né? Muito bom. O concorrente número 2 eles acham caro, né? Que é 1. E o nosso eles acham razoável. Tá? Então é isso que a gente viu através dessa pesquisa que deve ser feita através de um VOC, né? Aí, das várias formas que você pode fazer um VOC. E aí, como que você vai fazer isso no seu projeto, professor? No meu projeto, como que eu vou conseguir isso? Cara, seria interessante você conversar com uma pessoa que trabalha na área.
Ah, eu não tenho acesso a muitas pessoas. Então, você considera essa pessoa que trabalha na área, né? Ou você pega um produto, né? Um produto que você sabe que é um produto concorrente ao seu, acho que seria o mais coerente. Você pega um produto que é concorrente do seu, de alguma forma, né? Dois concorrentes, né? Dois produtos de empresas diferentes, e pediria para as pessoas avaliarem, tá? Os três, avaliar perante os requisitos que eles mesmos colocaram, o que eles achariam do produto número 1, do produto número 2 e do seu produto. Claro, né, de forma hipotética. Eu acho que seria o mais coerente para se fazer. Então, você escolheria produtos similares ao seu. Ah, meu produto é inovador, professor. Não, mas um produto similar, né? Não é um produto igual. Pode ser que não exista um produto igual, e isso é muito bom. Mas aí você escolhe um produto similar ao seu, de fabricantes diferentes, e aí depois você expõe as características desse produto para o cliente e pede para eles avaliarem. É uma avaliação mais difícil, né? Então você tem que escolher a dedo aí quem que vai poder te ajudar com isso aí. De repente a Ô, própria professor, grupos. Oi. e nós vai utilizar o VOC que nós fez na segunda fase para colocar aí? Vai colocar o VOC nessa primeira parte aqui, né? É os Sim, mas requisitos. então, isso, só que nós vamos utilizar aquele que nós já fez, então, nessa segunda parte do trabalho. Isso. Aqui também você usa também o VOC, na verdade, né? Porque o VOC vai ser essas características aqui que o cliente pediu. Aqui também você usa o VOC, isso. Usa sim. Beleza. Claro que você pode dar uma refinada no VOC, né? Para ficar uma coisa mais adequada, principalmente para você poder usar aqui também na casa da qualidade, mas vai usar sim. Aí depois, vai para o sexto passo, que é o quê? O benchmark interno. Tem um benchmark externo, que é com relação ao que as pessoas de fora acham, mas tem um benchmark interno, que é o quê? Verificar o desempenho dos concorrentes na visão dos técnicos da empresa. Então vai ser muito legal você pegar esses produtos da concorrência para você, e você vai ter que colocar isso no seu projeto, no seu trabalho, tá? Coloquem os produtos da concorrência, né? Produtos similares ao seu, porque aí você vai poder falar do benchmark externo, que é o que as pessoas que vocês pesquisaram externamente acharam, e aí você vai completar a casa da qualidade, mas você também vai colocar o quê? O que vocês, cada um de vocês, achou do concorrente externo. Comparar o que vocês estão fazendo com esses produtos externos. Então, aqui nós vamos fazer esse tipo de comparação, tá? Primeiro, gerar o grau de importância e depois comparação. Vamos lá que a gente vai... Vamos primeiro fazer o grau de importância. Por exemplo, na opinião de vocês, a temperatura do cafezinho, ela tem grau de importância 1, que é baixo, 3, médio, 5, que é alto ou não tem importância 5. nenhuma? Para mim, 5. Tem que estar quente o café. 5, a maioria disse 5, então. A quantidade de cafeína, na opinião de vocês? Eu sei que a gente não é especialista, né? Mas o que vocês colocariam? 3. 3? Todo mundo? Vamos para 3, então. Sim. Show. Aí, componente do sabor. Vamos seguir a mesma linha, então, né? Vamos pôr um 3 aqui também. Componente do aroma. Vamos seguir a mesma linha também. Pôr um 3. Preço de venda. O que vocês acham? Mas agora vocês estão avaliando agora como... Lembrem, como desenvolvedores, não como cliente, tá? Vocês têm que pensar como desenvolvedor. Vocês acham que o preço de venda é importante ou não para esse produto sair? Eu acho que é importante. Importante, né? Alguém discorda? O volume, como desenvolvedor, vocês acham que o volume vai ser importante ou não? Ah, o volume? Você vai fazer em alta, quantidade, baixa. Acho que é mais ou menos médio, eu acho mediano. Mediano, beleza. Vou meter um mediano aqui. Tá. Aí aqui embaixo, ó, nós teremos que ter o quê? Nós teremos que ter 2 cafezinhos de concorrente, né? Para a gente poder comparar com o nosso cafezinho. Como a gente não tem, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o que eu coloquei aqui. Tá lá, empresa. Aqui o primeiro tem 4.
O segundo, 2. Estou pegando aqui, ó. 3, 3, 1, 3. 3, 3, 1, 3. Aí, mas essas conclusões seriam o quê? Nós teríamos que tomar juntos, mas como nós estamos sem referência de concorrente, vamos só copiar aqui. Essa empresa, essa nossa avaliação, na verdade, essa aqui é a avaliação nossa do nosso café. Agora, a avaliação nossa com relação ao concorrente 1. Ah, por exemplo, consideramos que o café dele é muito quente, consideramos que a quantidade de cafeína deles é alta, consideramos que a quantidade de sabor deles é alta, consideramos que o componente de sabor deles é alta também, de aroma é razoável, o preço de venda deles magicamente é razoável e o volume é médio. O concorrente 2, o café está mais para quente, né? 3, a parte de quantidade de cafeína. Depois 4, aroma, sabor. Aqui, o que seria ideal, gente? Como a gente ia fazer isso aqui? Só para vocês entenderem. Nós faremos da seguinte forma. A gente teria 3 garrafas de café. É assim mesmo, 3 garrafas de café. Café o nosso que a gente fez, café do concorrente 1, café do concorrente 2. Todo mundo ia lá, encher o copo do café do concorrente 1. Tomar. Vamos preencher aqui. Depois vamos para o café do concorrente 2. Toma, preenche. A gente volta para o nosso café. Toma e preenche. Tá? Apesar que aqui, professor, mas eu não tenho um café pronto ainda. Não. Aí você vai avaliar o café que você tem anterior que você está desenvolvendo. Se você não tem um café anterior, você não coloca nada. Tá? É assim que avalia. Então, como a gente não tem essa possibilidade, a gente colocou aqui uma sugestão minha. Tá? Depois dessa sugestão minha, você vai ter o 7º passo, que é o quê? É a quantificação dos como com quanto, estabelecer as metas para cada como. Tá? As metas são aqui embaixo variáveis, isso aqui a gente nem vai usar muito. Vamos direto para o 8, que é as análises. Tá? Aqui agora nós vamos fazer análise do como, quantitativo. Vamos somar todas as linhas para verificar quais são os mais significativos, todas as colunas. Então vamos lá. Vou somar linha por linha. Quanto que deu aqui, ó? 5, 8, 10, 11, 14, 19, 22. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16. 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 20. Ai. Aqui, só afastar um pouquinho, tá? Aí, 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 19, 20, 24. Agora vamos ver as colunas. 3, 5, 7, 8, 13, 17, 17, 22, 26. A cabeça já está cansada na segunda, hein, gente? 3, 5, 7, 10, 12, 16, 19. 1, 4, 6, 9, 12, 16, 20. 1, 2, 4, 7, 10, 13, 18. 2, 3, 4, 7, 12, 13, 17, 22. 1, 4, 7, 10, 13, 15. Fizemos todas as contas.
Agora, como que a gente vai olhar? Olha aqui, ó, o olhar aqui, ó, é o olhar do que seu, lembra, né? Aqui em cima de vocês, aqui embaixo de vocês, aqui, cliente, aqui, cliente. Olha que legal. Nós ponderamos o que o ponto do cliente. O que ele considerou aqui em ordem? Ó? O cliente considerou em ordem preço, temperatura, sabor e a questão de ser estimulante. Isso é o que o cliente ele percebeu. Só que o que o cliente percebeu, ele vai acabar afetando, né, o que a gente precisa colocar, né? Por exemplo, aqui, ó, 24 é o quê? Baixo preço. Baixo preço, ele tem relação alta com quem? Com preço de venda. É uma característica. Com quem mais? Com volume. Com quem mais? Basicamente com esses dois, ó. Então, se esse cara é um cara muito importante para o cliente, e a gente considera que essa tem uma relação alta com esse cara, nós temos que prestar atenção nesse cara e nesse cara. Tá? Mas olha aqui de baixo, vamos olhar aqui embaixo. Olha como que é interessante bate. Né? Bateu, porque aqui o mais importante é esse é 3, bateu aqui, que é o 22. Mas olha que legal, apareceu um 26 aqui, que não bateu com o mais importante que a gente viu do cliente. Esse 26 foi a soma da nossa opinião, a opinião dos desenvolvedores. Né? A opinião dos desenvolvedores, ó, ele veio até aqui, ó, temperatura do cafezinho. Que para o cliente tem a ver com esse cara aqui, ó, que é o segundo colocado, do ponto de vista de quem? Do cliente. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais importante? O ponto de vista do nosso desenvolvedores ou ponto de vista do cliente? Do cliente. Todo mundo concorda, gente? Sim, o cliente é que manda. Isso é a grande dificuldade. Gente, esse ponto aqui é o êxtase da questão. O que é o êxtase, professor? Você está pirando o cabeção? Não, esse é o êxtase. Por quê? Porque aqui tem a ver com o que o cliente acha que é o melhor. E aqui tem a ver com o que você acha. E qual que é o problema do que você e sua equipe acham? Vocês podem ter um paradigma que precisa ser rompido. Se você olha só para essa parte aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai olhar para o que vocês têm. Vocês vão criar um produto o quê? Olhando para o que vocês acham importante? Não. É necessário ver o que o cliente acha importante. Porque o cliente pode mostrar que vocês podem estar errados com relação à ordem de vocês. Mas é claro, vocês não podem desprezar porque vocês são técnicos, especialistas da área. Mas por isso que tem que ter a visão composta, né? A visão composta do cliente e a visão dos técnicos. E aqui você consegue juntar as numerações. Ó. Você pode somar esse 24, por exemplo, aqui, ó, com esse 22. Aí 24 com 22 deu 46, né? Essa característica aqui, por exemplo, né, é ponderada por esse cara aqui, ó, pode dar 46. Já essa característica aqui, ó, 26 com esse cara aqui, ó, dá 50. Né, continua com a característica maior, o que vocês ponderaram, o que a equipe técnica ponderou. Mas é aqui, dentro desse universo, que vocês precisam agora alavancar. Não quem são essas características em ordem, porque essas aqui a gente já colocou aqui. Mas quais vão ter ordem de relevância entre essas características? Essas características que eu preciso pôr ordem de relevância. Por que eu preciso pôr em ordem de relevância essas características? Porque essas características que em algum momento pode acontecer a gangorra. Que gangorra? Por exemplo, preço de venda é importante, mas a quantidade de cafeína influencia inversamente. Por quê? Quanto mais cafeína, mais caro fica. Então, se eu quero barato, se eu quero que fique barato, eu tenho que pôr o quê? Pouca cafeína. Então, você vai ter que o quê? Vou abrir mão da cafeína para o preço de venda. Qual que é o mais importante para o cliente? É isso que a gente precisa entender. Não, e isso que a gente precisa alavancar com
quais são as características que são mais importantes para no momento que a gente tiver que apoiar uma para abrir mão da outra, nós possamos tomar essa decisão de forma sábia. Entenderam ou não? Mais ou menos. É mais ou menos, professor. Mas vai ser importante, principalmente para a reflexão de vocês e principalmente pro projeto. Eu acredito que na hora que vocês precisarem colocarem um projeto também vai ser importante. Oi. Esse amarelo e essas cores aí, eles são padrão ou nós conseguimos mudar? Ah, não, consegue Porque mudar. É que aqui tá... é que aí deu muita coincidência, então, né? Porque deu aí o maior certinho nesse amarelo aí. O maior deu no Do amarelo, o cliente. vermelho deu É. no outro, no segundo, né? E Beleza. aí é aqui mesmo que você acaba considerando. Tá? Então, aqui, voltando para refletir, né? Esse cara é o mais importante, ó. Esse cara, a gente pega aqui, ó, o grau de importância dele com aqui, preço de venda, tá com volume também, né? Mas aqui eu consigo olhar qual que foi o peso que nós demos, né? Então, se eu fosse considerar esse cara com esse grau de importância aqui, ó, eu consideraria esse 22, que foi o peso, né? Aí eu pego o maior dele com o segundo maior, e esse 24 com esse cara aqui, ó, 26. Por mais que tenha baixa correlação, né? A gente colocou 1, mas aqui, ó, 24, que é o maior aqui, pegou o maior aqui, 26, e pegou esse cara aqui também, o 22. E a questão da relação. Aqui, ó, se eu considerei o preço de venda importante, eu vou ter que olhar qual a relação. O preço de venda tem uma relação alta com o volume, que a gente já viu aqui também. O preço de venda tem mais uma relação, tem uma relação com aqui, com aqui. Aí são mais baixas, né? Mas eu preciso considerar essas relações aqui também. Para considerar o quê? Para conseguir colocar isso aqui em ordem, tá? De relevância. Aqui no caso, então, nós temos que tomar o cuidado com essa numeração aqui também e fazer uma soma, né? Aqui, por exemplo, para a gente gerar um mais ou menos, um meio termo, né? É o que eu falei. Soma esse 24 com esse 22 dá 46. Vamos somando todas, ó. 24 com 22 dá 46. 24 com 26 já dá 50. Então, esse cara aqui continua sendo o vencedor por enquanto. Né? Que é um equilíbrio. Esse aqui fica em segundo lugar. Tá? Por mais que tenha essa relação. E aí a gente vai criando. Deixa eu ver lá qual que foi a ordem que a gente colocou. Por fim. Colocou preço de venda como número 1, volume número 2, temperatura do café, o número 3, componente do aroma número 4, componente do sabor número 5 e quantidade de café número 6, só que aqui eu fiz uma análise baseada nesse cara aqui, ó, que eu criei aqui, ó, que pode ser que esteja diferente do nosso, né? É bom vocês depois analisarem, deixa eu ver se tem, não, desculpa. Depois vocês analisarem lá e verificarem, trabalharem em cima dessa ideia aqui também. Que aqui é o importante, ó. Agora aqui, ó, eu coloquei em ordem quem são... Desculpa, deixa eu pôr aqui. Eu coloquei em ordem essas características aqui, ó, do produto. Acabei de falar, ó. Se eu tiver que considerar algo importante, é o preço de venda. Se eu tiver que sacrificar a quantidade de cafeína, ó, para o preço de venda, eu vou sacrificar, vou pôr menos cafeína para o preço ficar mais barato. Eu vou fazer um volume maior para o preço ficar barato. O volume vai atrapalhar a temperatura do café. Tudo bem, mas ele ainda continua sendo mais importante. Tá? Então, eu coloquei aqui qual vai ser a ordem de relevância nos requisitos do meu produto. E tudo isso em cima dessa análise aqui. Gente, essa análise é fechada? Não. Essa análise é para vocês olharem e ela vai dar várias formas de você enxergar a visão da equipe técnica e a visão dos clientes, observando não somente os requisitos, o que eles querem, né, o que é, o como fazer, mas também qual que é a concorrência tem a ver com isso. Né? A concorrência tem a ver com a percepção dos clientes para a concorrência e a nossa percepção para a concorrência também. Tá? Sei que ainda
não é não é tão simples ainda para vocês entenderem esse universo. Mas o que eu preciso agora que vocês tentem fazer? Preciso agora que vocês dediquem tempo, tá? Para fazer no projeto de vocês, tá? Preciso agora que vocês, em cima desse material, vou disponibilizar para vocês também esse que eu acabei de mostrar, tá? E vocês vão o quê? Vão fazer, refletir e depois vão aplicar no projeto de vocês. Então, o resto da aula de hoje, eu já até coloquei na plataforma, é o quê? Vocês aplicarem isso no projeto de vocês. Então, vocês precisam olhar lá o projeto, preencher essa tabela. Eu já coloquei no portal Liga uma tabela dessa Excel vazia, sem nada, para vocês ir preenchendo do zero. E aí eu vou dando suporte para vocês nisso. Tá bom? E aí a gente vai aprendendo justamente no projeto de vocês. Alguma dúvida? Eu não. Agora já ficou mais... E esse slide que nós acabamos de fazer também tem tipo passo a passo, daí fica mais fácil também. Isso, tem um passo a passo, e o principal no final é gerar aquela questão dos requisitos. Mas um passo muito importante vai ser você já tem o cliente, né? Vocês têm o VOC, que é o que eles querem. Mas vocês transformarem isso no como fazer vai ser importante, vocês refletirem, conversarem entre vocês, porque são características que têm a ver com o projeto, e às vezes o projeto não é algo muito familiarizado ainda por vocês, não é familiar, desculpa. Então vocês vão ter que pensar um pouquinho, refletir no que vocês vão colocar como requisitos do produto, que é o como. Beleza? Então, eu vou colocar para vocês, vou disponibilizar todo esse material, e aí eu quero que vocês trabalhem e vão mandando aqui para mim, tá bom? As dúvidas a gente vai conversando. Beleza? Beleza. Fechou então, Beleza, professor. então. Vou parar aqui a gravação e eu estou disponível. Beleza.